Minas Gerais tem hoje uma dívida com o governo federal no valor de 163 bilhões de reais. Esse valor já está sendo pago pelo regime de recuperação fiscal. Minas já pagou 5 parcelas. Recentemente, o presidente Lula sancionou a lei que institui o Propag, com regras mais flexíveis para o pagamento dessa dívida bilionária. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o deputado estadual, professor Cleiton, do PV. Muito bem-vindo. Boa noite, deputado. Boa noite, Zélio. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Vamos esclarecer isso aí para o pessoal de casa, né? Primeiro, eu queria que você explicasse para a gente a diferença entre esse RRF, que é o Regime de Recuperação Fiscal, e esse Propag. Bom, é bom a gente lembrar para todo mundo que está nos assistindo que Minas tem uma dívida com a União desde 1997, quando da instalação da Lei Candir, que prejudicou estados como o de Minas Gerais, que necessita da exportação de commodities, tem os chamados royalties também. E desde lá, nós estamos comprometidos com essa dívida, porque a União ela se comporta como um verdadeiro agiota, cobrando juros altíssimos e elevadíssimos. Em 2017, veio uma alternativa para estados como o de Minas, no caso Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, o estado de Goiás também, que eram mais 3 estados que estavam comprometidos com aquilo que a gente chama do estouro do limite prudencial. Ou seja, os estados ficaram insolventes, eles não tinham condições mais de investir na saúde, na educação, na infraestrutura, na contratação do professor, do policial militar. Em 2017, o governo Temer nasce o regime de recuperação fiscal como uma alternativa. Mas uma alternativa implantada primeiramente no Rio de Janeiro que não deu certo. A dívida lá aumentou, o servidor público ficou com seu salário congelado. Quando o servidor está com o salário congelado, o Estado também não oferece aos seus cidadãos serviço de qualidade. Então, quando esse regime de recuperação fiscal chega na Assembleia de Minas, para que a gente fizesse uma discussão, nós não queríamos aprovação aqui porque sabíamos que não ia dar certo. Um estudo que foi apresentado, Gisele, mostrava que ao final dos 9 anos de adesão ao regime de recuperação fiscal, a dívida de 163 ela ia para 210, comprometendo o serviço público de qualidade e congelando o salário dos servidores. Aí vem o Propag, que a gente pode aqui discutir e apresentar as regras do Propag, que é muito melhor. Uma alternativa apresentada, inclusive, dentro da Assembleia. Eu cheguei a levar boa parte do Propag nas mãos do senador Rodrigo Pacheco, que, como mineiro, comprou essa ideia, porque além dos 4 estados que eu mencionei, 7 outros estados estavam para entrar nessa questão da insolvência, de não oferecer para os seus cidadãos aquilo que ele necessita, que são os direitos constitucionais. Então, quais são as vantagens desse Propag? A gente vai ter aí juros mais baixos? Juros baixíssimos. O juro do regime de recuperação fiscal era o chamado IPSM mais 4. Então, todo ano estava igual aquela pessoa que comprou o carro, não dava conta de pagar as prestações e, consequentemente, a administradora ali cobrava juros elevadíssimos. Ou vamos dar o exemplo aqui de quem não consegue pagar o cartão de crédito total e faz aquele parcelamento. Muita gente já viveu essa situação. No final das contas, você não consegue pagar nada, porque os juros são elevadíssimos. Vai virando aquela bola de neve, exatamente, né? É o que acontecia com o regime de recuperação fiscal. Com o Propag, as regras são muito interessantes, porque o Estado de Minas pode oferecer para a União algumas questões que estão lá para abatimento dessa dívida. E uma delas, que foi uma proposta minha na Assembleia, da federalização das nossas estatais. Para quem está nos assistindo, eu vou dar um exemplo. Havia um empresário que eu conheci que devia muito ao Estado. E ele não conseguia o dinheiro para pagar. Só que ele era do ramo de carteira escolar. O que ele ofereceu para o Estado? Eu pago com a carteira. Eu não tenho dinheiro, eu preciso recuperar a minha empresa, então eu dou a carteira. No direito administrativo, isso é chamado de dação. Quando você não tem os recursos financeiros, você oferece um bem. A federalização das estatais, Codemig, Copasa e Semig, abate a dívida de tal forma que a gente pode chegar a 0% de juros. E o melhor,
para o mineiro entender o que está acontecendo. Hoje alguém fez um comentário, eu vi no Instagram do governador. Ô governador, a minha região está precisando de infraestrutura. O senhor não fez uma obra aqui. Pode vir Zema, pode vir qualquer outro governador, com a atual situação do Estado, não vai conseguir fazer obra. Porque o governo vive de pagar juros para a União. Ao zerar os juros e ao oferecer o abatimento da dívida com bens e com outras regras, uma das exigências de adesão ao Propag é que haja investimentos no Estado. De infraestrutura, se você investe 1% da dívida, você diminui os juros, diminui a dívida. E o que entra também? Investimentos em escola de tempo integral, nas nossas universidades estaduais, investimentos na área da saúde e obras que o mineiro necessita. Estamos vendo as estradas esburacadas, vocês estão falando o tempo todo. Isso é uma regra do Propag que é muito interessante e que faz com que o Estado ofereça saúde de qualidade, educação de qualidade, as obras necessárias para que a gente possa ter o Estado de volta. É isso que a gente quer. Para a gente fechar, deputado, com todas essas vantagens, Minas vai aderir então ao Propag? Está na mão do governador. Ele é que vai tomar uma decisão. Ele vai cumprir a promessa de campanha lá em 2018 de privatizar as nossas estatais, ou ele vai sair para a história como governador que pagou a dívida e resolveu o problema do Estado. Ou ele acena para os mineiros, ou ele acena para o mercado. Até dia 31 de dezembro de 2025, ele tem que tomar essa decisão. Tá bom, e a gente segue acompanhando. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui e até a próxima. Eu que agradeço. Ótima Obrigado. noite.